A paz do Senhor Jesus, muito bem-vindo aí à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar uma matéria nova, nós vamos iniciar a nossa 22ª matéria deste curso básico teológico que estamos ministrando para os amados irmãos. E você é meu convidado a participar desta aula aí maravilhosa, né? Já estamos aqui prontos para a nossa transmissão e nós já estamos aí ao vivo, então você que está conosco é muito bem-vindo aí a estar, tá? Nós vamos iniciar daqui a pouquinho. Eu estou agora terminando alguns ajustes aqui, verificando o áudio, conexão, se está tudo ok. Eu espero que o áudio esteja tudo ok, né? Estou aqui regulando o som, não sei como é que está. Para mim aqui parece que está tudo ok. Nós vamos aí para esta aula. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Você pode estar fazendo o nosso curso básico aí em teologia. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa secretaria, né, e estar aí participando deste curso básico que está proposto para você. Aqui aparece o telefone da nossa secretaria, só você anotar aí e fazer contato via WhatsApp. Então vamos lá, já estamos aqui ao vivo, já estamos funcionando, tudo bonito, muito bem, glória a Deus, ok, tá, aqui. Deus abençoe, ô glória, os irmãos que já estão comentando aí conosco, já estão pondo aí os vossos comentários. Deus abençoe, vamos lá. Mais esta aula, nosso irmão Afonso Júnior. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Deus abençoe o nosso irmão Afonso, que está conosco. Eduardo Costa, né? Paz do Senhor Jesus, pastor Gilmar, as aulas do final do curso estarão disponíveis no aplicativo da faculdade. Sim, tá? Assim que nós terminamos aqui a gravação das aulas, no dia posterior já é disponibilizado. Essa aula de hoje, amanhã já está disponibilizado aí na plataforma. Então não precisa se preocupar, os irmãos não irão perder aí nenhuma aula. Deus abençoe, irmã Rafaela. Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos. Meus amados irmãos, nós vamos iniciar agora a nossa matéria de missiologia, tá? Se você não tem aqui esse material aqui, ó, você não tem esse material que está aqui, você pode entrar no nosso site e adquirir esse material, tá? Essas apostilas estão disponíveis no nosso site. Você pode abaixar todos os livros, tá? Nós não cobramos aí em PDF, pode abaixar normalmente. Se você quiser imprimir aí na sua cidade, você pode imprimir aí o livro na sua cidade. Se aí na sua cidade estiver muito caro a impressão, nós fazemos aqui pela faculdade a R$ 12,50. Nós encadernamos o material didático. É só entrar aí no nosso site, você vai ver lá, você pode fazer o pagamento no cartão, pode parcelar lá, é só clicar no link lá, efetuar o pagamento, nos enviar o comprovante, e o seu material será enviado para você aí. Nós tivemos alguns contratempos esse final de ano, estamos aí agilizando para melhorar o nosso atendimento, tá? Então nós tivemos alguns atrasos de envios, tá? Estamos com os nossos envios todos atrasados aqui, mas já está sendo providenciado. Hoje já saiu uma remessa, amanhã vai sair outra remessa, e daqui a pouco já vamos colocar em dia todos os envios dos irmãos que tem aí conosco em mãos. Tá? Agora já passou aí o final do ano, estamos iniciando o ano 2023 e nós vamos aí dar sequência. Faltam 3 matérias para nós concluirmos aí todas as aulas do curso básico, não desanime. Já estamos gravando essa que é a nossa 22ª matéria, missiologia, e vai ficar faltando então só a matéria de ética cristã e a matéria de religiões comparadas. Então nós vamos gravar aqui essa de missiologia e aí posteriormente gravaremos a matéria de ética cristã e posterior religiões comparadas. E aí nós vamos encerrar a grade em gravações de videoaulas do nosso curso básico, tá? Nós já estamos nas gravações do nosso curso médio, já estamos aí na 5ª matéria, né? Estamos fazendo administração pastoral e já vamos dar início. Assim que terminarmos o básico, já vamos dar início ao nosso bacharel. Eu acredito que no mês que vem já vamos iniciar aí o bacharelado para os irmãos que estão aí aguardando o lançamento do bacharel. No mês de junho ou julho, nós vamos iniciar aí, vai se preparando, nós vamos iniciar o nosso mestrado e posteriormente o doutorado em teologia. Nós estamos preparando toda a grade curricular,
preparando as matérias com o maior carinho, né, as diversificações para estarmos fornecendo para você que quer ter uma graduação teológica bem formada, bem feita, bem estudada. Nós pensamos aí para dar um ensino de qualidade, tá bom? Então, que Deus te abençoe, continue conosco. Nós vamos seguindo aqui com as nossas videoaulas. Meus amados irmãos, vamos iniciar aqui então a nossa matéria. Vamos iniciar a nossa matéria de missiologia. Então, vamos aí para a nossa lousa de missiologia e nós vamos iniciar. Nós vamos começar com introdução. Então, hoje é a nossa aula introdutória, né? E nós vamos iniciar com esta aula aí, introdutória para os irmãos. Deixa eu dar uma aqui. Introdução, ok. Deixa eu pegar aqui o. Então, vamos lá. Pronto aí, meus amados? Todo mundo pronto? Vamos lá. Missiologia. Opa, caneta na mão. Caneta na mão. Pegue um caderno para você fazer as suas anotações, tá? É muito importante, meus irmãos, vocês fazerem as suas anotações, tá? Quando você faz as suas anotações, você assimila melhor, você aprende melhor. Então, se você não tiver condições de preparar aí a sua apostila, imprimir, você já recebeu a nossa apostila aí em PDF, se não recebeu, faça download lá no site, tá? É só pedir para a secretaria que a secretaria vai enviar para você os links. Faz o download lá no site, baixe aí a apostila em PDF. Se você não puder imprimir, compre um caderno de anotações. Compre um caderno de anotações, faça suas anotações para que você possa se aperfeiçoar. Então, vamos lá? Caderno na mão, caneta, Bíblia na mão, pega a sua Bíblia aí e nós vamos então dar seguimento. Deixa a Bíblia do lado para uma necessidade nós buscarmos. Apesar que eu vou usar aqui, eu uso para nossas aulas. Pastor, muitos me perguntam, pastor, qual o material que o senhor usa, né, para dar as aulas? Eu uso aqui, irmãos, nosso material, eu uso a Bíblia, o MyBible, tá? O aplicativo do MyBible. Eu tenho o MyBible no meu celular, tenho o MyBible no meu tablet, eu tenho o MyBible no meu computador. O MyBible é uma ferramenta fácil e uma ferramenta para você fazer uma pesquisa mais simples, não é algo tão profundo, né? Não é uma exegese tão profunda, mas ela vai te dar meios para que você também possa fazer uma interpretação de um texto e compreender bem sobre o texto. Então, o MyBible eu acho uma ferramenta muito boa, tem várias Bíblias que você pode estar utilizando aí no seu dia a dia. Bom, outro porém também, eu vou fazer umas gravações das ferramentas que eu utilizo para o meu estudo. Alguns irmãos perguntaram sobre gemátria, pictografia hebraica, quais são as ferramentas que eu utilizo. Então, eu vou gravar para os irmãos quais são os programas que eu uso, tá? Bom, nos meus estudos, eu sempre faço no meu computador, eu tenho o meu notebook, tá? Sempre no computador, no celular é só o MyBible que eu tenho, mas no meu computador eu utilizo a Bíblia Illumina, programa, tá? É um programa, tem mais de 4, 5 gigas, só serve para computador. Eu uso a Bíblia Illumina, a Bíblia Glow e a Bíblia Davar 4, tá? São as ferramentas que eu utilizo. O Davar é que me fornece as pictografias, as palavras pictográficas, o seu valor numérico, as referências, os códigos, né, que estão na Bíblia, no sentido de uma palavra estar coligada com a outra. Então, eu uso o Davar 4, tá bom? Se você ainda não fez, faça o nosso curso do hebraico, tenho certeza que você vai gostar e muito. Nosso irmão Nazário já está conosco, Deus abençoe aí, nosso irmão Nazário, glória a Deus. João da Cruz, paz do Senhor, Edson Wesley, né? Edson Wesley, Deus abençoe. Afonso Júnior já está conosco também. Faz também sobre os programas que o senhor usa para ver o tabernáculo, por favor. Obrigado. Opa, aí, tá vendo? Os irmãos sempre me perguntam, irmãos, sobre aquele programa do tabernáculo, né? É um programa muito bom que eu utilizo. São dois programas, na realidade, tá? Um completa o outro.
eu tenho a Bíblia Illumina, que tem aquelas visualizações virtuais, onde você consegue andar pelo tabernáculo, entrar lá dentro, não só no tabernáculo, mas em todo Israel, Jerusalém. Você consegue entrar na sinagoga, ver o tanque de Betesda, entrar no templo de Salomão, você consegue andar pelas ruas de Jerusalém, tá? É ele que eu utilizo, a Illumina e a Bíblia Glow. Nós temos um grupo aí da Bíblia Glow que nós participamos. Então, a Bíblia Glow eu gosto muito. Eu não utilizo a Bíblia, eu utilizo justamente esses recursos de audiovisual que é espetacular, tá? Espetacular. Eu vou gravar um vídeo como que vocês utilizam. Posteriormente, eu vou gravar um vídeo como você vai instalar no computador. Só serve para computadores, irmãos. Não adianta, que não tem para celular. São programas grandes, só funciona em computador ou notebook. Nem no tablet não funciona, tá? Só no computador ou notebook. Eu utilizo no meu notebook. Então eu vou mostrar isso aí, eu vou gravar com mais tempo, tá? Esse ano vai ser um ano onde nós vamos gravar muitas coisas para os irmãos aí. Então Deus abençoe nosso irmão Afonso por essa pergunta, por essa dúvida, e o nosso irmão Edson que já está conosco aí. Então vamos lá? Vamos para a nossa aula. Então vamos lá, meus irmãos. Missiologia. Para falar de missiologia, é falar de missões, né? Afinal de contas, missiologia, missio, missões, né? Envio. Então, nós vamos falar dentro da matéria de missiologia, que logia, estudo, missio, missões. Então, nós vamos falar sobre o estudo de missões. Para nós falarmos de missiologia, nós temos que entender que existe, dentro das missões, nós temos aí missiologia, o missiólogo e o missionário, tá? São palavras que têm a mesma derivação mício, porém são de características diferenciadas, tá? Então nós vamos ver nestas aulas a diferença entre missiologia, missiólogo e missionário. Dentro também desta matéria de missões, que abrange tanto missiologia, missionário e missiólogo, nós temos que falar sobre cultura. Tá? E aí nós vamos falar sobre a cultura, a intercultural, a transcultural e multicultural. Ou podemos até dizer intercultura, transcultura e multicultura. Escreve junto, tá? Eu coloquei assim separado, cultural separado, só para você poder ter uma ideia. Por isso que eu coloquei assim intercultural. Eu deixei um espaço, mas ele é junto, é uma palavra só. Intercultural, né? Transcultural e multicultural. Então, nós vamos falar sobre isso nessa matéria de missiologia. Deus abençoe nossa irmã Nilva. Olha aí, Deus abençoe irmã Nilva, está conosco. Eita, irmã Nilva, deu trabalho aí, né? A secretária me falou aí da nossa apostila aí de antropologia. Aí eu sei como as pessoas que leram, né? A irmã leu e já anotou para nós que estava faltando muitas páginas. Deus abençoe, irmã Nilva. Deus abençoe a senhora, viu? Então vamos lá, meus irmãos, vamos aí continuar. Então, a matéria de hoje é missiologia, tá? Então, anota aí. Esta é a primeira aula, é uma aula introdutória. Eu estou indo um pouco devagar para que você possa compreender sobre esta matéria aí. Então, vamos lá. Missiologia. O que é missiologia? Olha aí, missiologia, do latim missio, envio, e logia, estudo ou teologia de missões. Também pode ser usado o nome de teologia de missões. Isso é missiologia. Então, missiologia é um ramo da teologia, um ramo. A teologia, quando nós falamos de teologia, irmãos, é muito bom que os irmãos entendam, isso é como se fosse uma árvore, né? E essa árvore tem vários ramos. Hoje, para você entender sobre teologia, você tem que entender sobre todos esses ramos aí. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou abrir aqui. Pronto, olha, deixa eu mostrar aqui para você. O que acontece? Tá? Então, olha, teologia, ó,
Opa, não está saindo lá, peraí. Eu estou testando esse programa novo também, esse aqui é um novo programa que eu estou testando, tá? Nós vamos testar aqui esse novo programa. Então, vamos lá. Ó. Então, nós temos aqui, ó, opa, tocar. Pronto. Ó. Então, vamos lá. Teologia. Né? Quando se fala em teologia, você tem que dar a ideia que teologia é como se fosse um tronco de uma árvore, ó. Que vai, e tem vários ramos, ó, vários ramos, tá? Teologia é isso aqui, ó. É teologia, vários ramos, ó. Para se formar uma árvore, que eu chamo de árvore teológica, então tem esses ramos tudo aqui, ó. Então, aqui nós temos os ramos, ó. Então, o que é uma árvore? Uma árvore é assim, só que a árvore ela é formada de vários ramos, tá? Então, isto é árvore, ó. Isto é árvore. Deixa eu apagar aqui, que ficou aqui um... Pronto. Tá? Então temos aqui a árvore. A árvore é como se fosse a teologia. Então, a nossa teologia, ela é o quê? Ela tem 3 fatores, olha, deixa eu colocar aqui, ó, 3 fatores. Sistemática, bíblica, bíblica e aplicada. Essa é a teologia que nós aprendemos, tá? Sistemática, bíblica e aplicada. O que é sistemática? Sistemática são várias matérias, são os ramos. Então, esses ramos aqui, olha, esses ramos são as matérias que você faz. Tá? Ó, aqui, um livro, ó, outro livro. Ó, então, isso aqui que é os ramos. Ó. Então, a teologia ela é formada por vários ramos, várias ramificações, tá? Isso é teologia. Então você vai aprender aqui, vamos lá, primeiro, ó, bibliologia, né? Bibliologia, Pentateuco, olha, ética cristã, missiologia, né? Cristologia, ó, são todas ramificações. Quando você faz todas essas matérias, você então vai ter uma visão panorâmica do que é teologia. Não tem como você estudar, ó, não tem como você estudar só uma matéria isolada e falar que você entende de teologia. Não tem como você fazer aí 2, 3 matérias e falar que você entende de teologia. Olha, está incompleto. A árvore, ela precisa de toda essa ramificação, né? Então, ela precisa de toda essa ramificação, ela precisa de todos os galhos, de todas as folhas. Então, a teologia é como se fosse uma árvore. Nós estamos na matéria de número 22. Quando nós terminarmos a matéria de número 24, então você terá aí a base da árvore, você terá a base da teologia, tá? Então nós chamamos isso aqui de o básico, olha, o básico em teologia, ok? Então isso é o básico em teologia, porque você vai ter a base desse conhecimento, né? Tá? Então é necessário fazer esse básico, porque esse básico vai te preparar para a árvore maior, e cada vez mais você vai se aprofundando dentro deste tema sistemático de conhecimento, e aí você vai poder tirar alguma coisa teologicamente falando. Então não adianta só estudar uma matéria. E outra coisa, irmão, não é só estudar uma matéria e parar. Eu conheço pastores que começaram e pararam. O conhecimento da palavra de Deus é um eterno aprendizado. Então, você que está conosco, já sabe, ó, você que é um explorador, ó, o explorador, ele vai querer conhecer todas essas ramificações, o que significam,
para onde vai, o que forma. Às vezes, dentro de uma ramificação, você vai ter outros elementos, dentro de uma mesma ramificação. Dentro de uma mesma matéria, você vai ter outras matérias, né? Por exemplo, missiologia, tem cultural, transcultural. Então, são muitas matérias que acabam vertendo dela. O que acontece? Como nós estamos no básico em teologia, não dá para se aprofundar muito. Isso fica para níveis posteriores, tá bom? Então, você tem que entender, porque se você chegar aqui conosco, pastor, eu quero certificado só. Ó, você vai ser um turista. O turista só quer a certificação, eu quero mostrar que eu fiz o curso, mas de que adianta você ter um certificado e não ter o conhecimento necessário? Não vai adiantar, não é verdade? Então você tem que se esforçar para ter aí o conhecimento necessário. Deus abençoe, André está conosco. Olha o nosso irmão Rondinelli, Deus abençoe, irmão Rondinelli. Então você não basta ter só o certificado. Eu vivo falando, irmãos. Seria muito fácil se eu vendesse certificado, registrar, vender, mas eu quero formar exploradores. Eu quero que amanhã você seja um professor, um instrutor teológico, ou na sua igreja, ou em outra igreja, que você possa também ter uma sala, orientar, ensinar, porque é isso que nós vamos ver dentro de missiologia. Missiologia não é um passeio cultural, missiologia não é viajar, conhecer país, conhecer lugar. Isso não é missiologia. Missiologia é o estudo do departamento de missões, é o estudo de realizar o ID de Jesus. Então é sobre isso que nós vamos falar aí. Então vamos aqui para a nossa coisa. Deixa eu apagar aqui. Acabei fazendo um monte de coisa, deixa eu apagar aqui. Então vamos aí para a nossa apresentação. Olha. Então, isso é missiologia. Olha aí. É um ramo da teologia que estuda missões. Simplesmente isso. Logia, estudo, missio, envio. Então, é um ramo da teologia, é um graveto, é uma folha, é uma parte da teologia que estuda justamente sobre missões, sobre o missio do latim, deste envio e cumprir com o id, que são ações de programação de uma religião. No cristianismo, a missiologia é uma subdisciplina da teologia pastoral. Todo pastor sabe que quando ele vai fazer um curso de formação pastoral, tem que fazer, ou tem que ter missiologia, tem que saber fazer missões. Tá? Então, isso é missiologia. Mas nós temos também o missiólogo. Missiólogo. Pastor, nosso irmão Valdeci Vieira. Deus abençoe, irmão Valdeci. Cheguei agora, pastor. Continue conosco aí. Então, olha, missiólogo. Se missiologia é o estudo, é uma ramificação da teologia, é um estudo sobre esse id, esse cumprimento de realizar esse id do mestre para ensinar as nações. Missiólogo, o que é um missiólogo? Missiólogo é aquele que se dedica ao estudo da missiologia, ou conhece profundamente esta área, ou seja, missiologia é o estudo sobre missões. O missiólogo é aquela pessoa que se empenha, que tem a teoria, ele tem a teoria sobre missões, porque ele estudou, ele aprendeu a maneira de entrar, maneira de sair, aprendeu outras línguas, teve também um curso transcultural para conhecer as culturas, fez uma pesquisa, ele está preparado para cumprir a missão, ele está preparado. Mesmo o missiólogo não tendo ido para o campo de missões, mas ele está preparado, teoricamente, a cumprir com este mandado. Por quê? Porque o missiólogo
é aquele que se dedica ao estudo de missões. Tem muitas pessoas que fazem missões, mas não são missiólogos, ou seja, não estudam, né? Não se preparam, não procuram adquirir conhecimento, eles copiam técnicas de outras pessoas. Tá? Então, o missiólogo é aquela pessoa que se dedica a justamente isso. Olha, e tem aí o missionário. O missionário vem do latim missionarius. É aquele que é mandado realizar uma tarefa de missio, ato de enviar. Então, nós temos aí 3 grupos dentro da missiologia. Primeiro, missiologia. Então, missiologia é a matéria, é uma ramificação dentro da teologia que faz com que você aprenda e desenvolva missões. O missiólogo está se referindo à pessoa que estuda. Então, um se refere à matéria, o outro se refere a quem estuda. E o missionário se refere ao que está no campo missionário, aquele que está realizando na prática. Então, nós temos aí o missionário, que é a prática. Então, tem pessoas que não são missiólogo, mas são missionários. Por quê? Porque estão no campo, mesmo eles não se tenham preparado ou estudado para isso, mas estão no campo obedecendo a chamada e acabam se aperfeiçoando na prática, né? É igual um mecânico que é mecânico na prática, mas não tem uma formação técnica, não tem aí um certificado que lhe prove. Então, nós temos aí um missiólogo, que muitas vezes é aquele que tem a formação técnica, mas não tem a prática, né? O bom seria se dentro da missiologia preparasse o missiólogo para se tornar um missionário. Conseguiu compreender essa escada? Né? Missiologia que prepara o missiólogo para se tornar um missionário. Né? Não ao contrário. Abençoe os irmãos, estão aí comentando. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. O nosso irmão Valdeci aí, um grande exemplo de missionário para nós, apóstolo Paulo, exatamente. Né? Paulo, ele podia se dizer que era um missiólogo, porque ele conhecia a palavra. Não praticava, ele era um missiólogo na teoria, mas se tornou um missionário na prática. Né? E teve o conhecimento de missiologia, porque ele era um extremo conhecedor da Torá, da Tanar, era um conhecedor das leis aí de Deus. Tá? Então vamos lá. Eu só fiz isso para você diferenciar o que é missiologia, o que é missiólogo e o que é missionário. Tá? Perceba que não são cargos de autoridade eclesiástica. Okay? Não é normativo, não é um título que traz uma formação normativa para quem está exercendo. Simplesmente missionário, missiologia, missiólogo é uma maneira de atribuir aquelas pessoas que estão fazendo a matéria, se preparando e indo para o campo missionário para ganhar almas e cumprir o ID de Jesus. Okay? É que eu não tenho tempo, mas se Deus permitir, até na última matéria, eu vou postar aqui um vídeo, tá? Eu, pela misericórdia do Senhor, eu fiz em todo o meu histórico curricular 3 viagens missionárias. Eu fiz 3 viagens missionárias para o Vale do Jequitinhonha, e eu vivenciei muita coisa, e essas viagens foram gravadas, nós enfrentamos muita dificuldade, nós caímos, né, naquela época estávamos em 5 pastores, nós caímos numa estrada de terra, sem socorro, sem posto de gasolina, só mesmo barro, terra e mato. E nós viajamos mais de 100 quilômetros, que pareciam muitos quilômetros, porque para andar 70, se não me engano, 70 ou 40 quilômetros, falha a memória,
Nós levamos um dia inteiro, um dia inteiro. Imagine, você anda aqui 30 quilômetros, você faz em meia hora, uma hora. Né? Nós levamos o dia inteiro, mas tinha chovido, chovendo, estrada lameada, o carro atolou, nós chegamos a tirar o carro da lama, ele rodou, bateu no barranco, estourou o para-brisa, né, o vidro da porta do motorista, da caminhonete, e nós tivemos muita luta, passamos fome porque não tinha nada para comer, e nessa viagem teve uma irmã que ela enviou para nós levarmos para as crianças do Vale de Quitonha um pacote de bolacha recheado, uma caixa, e foi o que nos salvou, porque nós passamos o dia todo comendo só bolacha, para a glória de Deus que ainda tinha essas bolachas que a irmã enviou. Então, se Deus permitir, na última aula, eu vou postar algumas cenas desta viagem, a dificuldade. Quando chegamos lá, participamos de um grande trabalho missionário na igreja e 5 almas aceitaram ao Senhor Jesus. Valeu a pena todo o esforço, todo o trabalho para ganhar estas almas, né? Mas eu confesso que missões não é para qualquer um, é qualquer um. Muitos falam de missões, mas nunca esteve num campo missionário. A nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de pensar muda completamente. Muda completamente. Eu estive no Vale de Quitonha e eu voltei de lá diferente de como eu fui. Diferente de como eu fui. Então, foi uma experiência espetacular e eu sempre digo para todos os pastores, irmãos da igreja, que todos deveriam fazer pelo menos uma viagem missionária na sua vida para entender quão difícil é esse trabalho. Então, se nós não vamos, temos que ajudar quem está lá, porque realmente, para se fazer missões, tem que ter chamada. Tem que ter chamada. Ao nosso irmão aqui, olha. Pastor Gilmar, eu trabalhei 6 anos no norte de Minas Gerais, íamos visitar os irmãos até a pé. Mesmo, mesmo. Não é fácil. Irmãos, eu estou hoje com 55 anos de idade. Estou com meus 55 anos de idade. Eu aceitei Jesus com 17 anos de idade, me casei aos 18, tenho mais de 35 anos de casado. Quando eu pastoreei a primeira igreja, eu tinha meus 20 e poucos anos, eu fui cuidar da minha primeira igreja. A igreja era no interior, eu não morava no interior, a igreja era no sítio. Eu era um diácono, o pastor presidente pediu para eu dirigir o trabalho, saía com a minha esposa 18 quilômetros de bicicleta, meus filhos eram todos pequenos, levava um na cadeirinha na frente da bicicleta, naquela época era a famosa barra circular, colocava um na cadeirinha na frente, outro na garupa, minha esposa ia com outra bicicleta com outro, íamos com os meninos tudo fazer o trabalho, a igrejinha lá no sítio, não tinha luz, não tinha água, nós tínhamos que fazer o culto durante o dia para os irmãos, porque não tinha luz, e foi uma bênção de Deus, e eu não me arrependo em nenhum momento dessas experiências que eu tive que me fez crescer, tanto espiritualmente como na fé, me trouxe maturidade. Então, existem muitos trabalhos difíceis aí, tá? É muito bom fazer missões na igreja, às vezes você está numa igreja, está com os irmãos, é muito bom, né? Muito fácil, e mesmo assim nós vemos as dificuldades para se fazer missões desta maneira. Mas existem muitos irmãos que estão aí no campo de batalha, né, enfrentando dificuldades, e poucas pessoas estão contribuindo para o trabalho missionário. Tá? Então, eu quero dizer, deixar aqui essa passagem para que você saiba que não é fácil. Mas nós vamos chegar lá. Então, temos aí a diferença de missiologia, missiólogo e missionário. Missiologia é o estudo, missiólogo é quem estuda, é a teoria, quem tem teoria, e o missionário é na prática. Então vamos falar sobre cultura, porque para se fazer missões, para você ser um missionário, você tem que conhecer cultura, tá? Cultura. Deixa eu só dar uma outra paradinha aqui. Deixa eu mostrar aqui para você o seguinte. Então, missões, você tem que entender cultura. Então, você tem que entender, eu não vou entrar em muitos detalhes,
mas eu quero fazer você entender o que, que é culturalmente falando, né? A cultura que nós temos. Nós somos aqui no Brasil, nós somos um país laico. A nossa cultura é uma cultura que veio dos ocidentais. Então, nós temos aqui uma cultura ocidental. Então, vamos fazer mais ou menos aqui, ó, só para você entender. Só para você entender aqui, ó. Então, deixa eu fazer mais ou menos aqui, ó. Fazer assim, aqui, fazer assim, só para você entender, tá? Tá aqui, ó. Fosse aqui o Brasil, né? Aqui é o Oceano Atlântico, e aí vem aqui, fazer aqui assim, ó. Não tá tão perfeito, mas só para. Então, vamos lá. Fazer assim, tá? Aqui, pega lá, né? Aqui, vamos fazer aqui, né? Aqui nós temos aqui, aqui é o Egito, e nós temos aqui Mar Morto, Mar da Galileia, Monte Hermon, Montes Hermon. Então temos aqui Mar Morto, temos aqui, aqui, né? Vermelho, temos aqui, faz assim. Então, só para entender, né? Então nós temos aqui o mapa, ó. Aqui no mundo bíblico, aqui aconteceu isso aqui, aconteceu uma divisão aqui, ó. Então nós temos aqui o Oriente, que nós chamamos Oriente, e para cá o Ocidente, né? Então nós sabemos que a palavra de Deus, quando ela veio para o Brasil, se você não fez, você vai fazer ainda, o que acontece? Na matéria de história da igreja, nós vemos que o evangelho aconteceu isso aqui, ó, né? Que era Portugal, os portugueses vieram para o Brasil, tá? Aí daqui foi vindo para cá, ó. Então, o que que acontece? O Brasil sofreu uma influência, né? Uma influência da cultura ocidental, do Ocidente. Então, nós acabamos recebendo uma influência ocidental. Temos aqui a história aqui em Los Angeles, né? Estados Unidos, aquele grande movimento pentecostal, daqueles dois missionários, Gunnar Ving e Daniel Berg, que vieram para o Brasil, né? Vieram para o Brasil, aqui em Belém do Pará, e eles ancoraram lá e trouxeram, então, a raiz pentecostal, né, da Rua Azusa, você já conhece a história. Então, nós sofremos essa influência ocidental. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, aconteceu tudo aqui, ó, dentro de uma cultura, ó, oriental. Então aqui nós temos o Oriente, aquela cultura oriental que acabou tendo na palavra de Deus. Então quando você lê a Bíblia, eu tô sendo bem simples e objetivo para nós não demorar muito, só para que você abra um pouco a sua mente. Então quando você vai fazer missões transcultural, você tem que saber que existe a cultura oriental e a cultura ocidental. Existe mais, mas eu quero só frisar essas duas, que eu acho muito importante você saber disso aqui. Então, a cultura, o que acontece? Olha, a cultura que nós temos aqui, ó, no Brasil, né? A cultura que nós temos aqui, ela é diferente das demais culturas aqui, ó. Então existe diferença de culturas, tá? Então são diferentes. Então você tem que entender, você como missionário, tem que entender a separar estas coisas, principalmente quando você vem para cá, ó. E aqui nós temos uma grande divisão do islamismo ao Corão, né? Está tudo aqui. Então você tem que conhecer a cultura do Oriente, a cultura oriental,
a cultura dos judeus, né? A cultura dos islâmicos, a cultura daquele país, você tem que entender para poder chegar lá. Tá? Então, isso é cultura. Nós vamos falar sobre isso aí. Estou indo um pouco devagar para você entender o que eu estou falando aqui. Tá? Então, nós temos que ter em mente essas duas culturas, tanto a cultura ocidental como a cultura aí, oriental. Tá? Então, vamos lá. Intercultural. O que é intercultural? Intercultural, a palavra intercultural é frequentemente relacionada à relação ou interação entre culturas, ou mais especificamente entre indivíduos de diferentes grupos culturais. Então, o que é missões intercultural? Então, é esse relacionamento de duas culturas ou mais. Por exemplo, a cultura africana com a cultura brasileira, né? Sabemos que a cultura brasileira aqui é aquela cultura que tem Saci Pererê, Candomblé, isso aí é a religião que é aqui do país. E agora nós temos as demais religiões que veio para cá com essa cultura aí ocidental. Esse negócio de usar paletó, usar gravata, nós temos que entender que isso aí faz parte de uma cultura ocidental. Né? Falar em pé. Na cultura oriental, quando se ia falar algo importante, não é em pé, é assentado. Então você se assentava, porque quando você vai falar, aquilo é importante. Então, é muito bom você que está fazendo missiologia, estudar livros culturais para te ajudar dentro da missiologia. Tá? Bem, a irmão está perguntando aqui. Então, isso é intercultural. Agora, o que é transcultural? Intercultural. Quando duas culturas se encontram, se relacionam e interagem entre elas. Tá? Então, isso é intercultural. Então, quando eu vou fazer uma missão intercultural, então eu vou me relacionar, interagir com outras culturas. E aí tem que haver o respeito para com a cultura qual você está se relacionando. Você não pode chegar lá e querer falar, não, mas a Bíblia diz isso, você está errado, vai para o inferno. Não, eles têm a cultura deles. Então você vai fazer uma missiologia intercultural. Então, você vai ter que participar com eles, injetar aí a cultura cristã, a palavra de Deus, ensinar com amor, com carinho, não desfazendo totalmente da cultura. Isso é intercultural. Agora, temos aí a palavra transcultural. O que vem a ser transcultural? Olha, o termo transcultural é usado para descrever estudos comparativos de diferentes culturas. Consequentemente, em uma abordagem transcultural, as culturas são estudadas em comparação umas às outras. Então, é transcender a cultura. O que é transcultural? Transcender aquela cultura. Então, você vai estudar aquela cultura, comparar com outra cultura, né? Ver as minuâncias de cada cultura, o que é parecido, o que não é parecido, o que está dentro dos preceitos, o que não está dentro do preceito. Então, isto é transcultural. Né? E aí sim, ao nosso irmão aí, glória a Deus. Saudades, amados. Deus abençoe, Pai do Senhor. Boa, fala um pouco sobre missões local, nacional e internacional. O Rodinelli é uma benção, né? O nosso irmão Riley, tema precioso, glória a Deus. Nós vamos chegar lá, tá, irmão Rodinelli? Tem mais aula, eu estou indo devagar para os irmãos assimilar. Então, primeiro nós vamos falar sobre essa cultura. É lógico que missões, nós vamos falar da missão local, da missão nacional e internacional. Vamos falar assim, com certeza. Deus abençoe, meu querido Washington. Ô, glória. Deus abençoe nosso irmão Washington. Está conosco aí. Glória a Deus. É um dos nossos professores aí da CETAD, na cidade de Guarulhos. Saudade, irmão Washington. Saudade de você, meu irmão. Teu pai acho que vai fazer o pastor Cláudio
vai fazer um curso de capelania aí esse final de semana, é capaz de nós nos vermos aí. Então, meus irmãos, veja bem, isso é transcultural. Quando você vai fazer uma comparação, vai transcender as duas culturas. Então, você pega uma, pega outra, faz uma comparação para que haja uma transcendência cultural, para que uma cultura aprenda com a outra e a outra aprenda com uma. Tá? Vamos continuar aqui. De acordo com alguns autores, o termo transcultural tende a focar mais nas culturas como nacionalidades, enquanto que intercultural daria um sentido mais amplo à ideia, incluindo qualquer grupo cultural, desde nacionalidade até religião, sexualidade, orientação sexual, gênero, etc. Então, alguns autores dizem que transcultural tende a focar naquelas culturas nacionais, né? Aquelas culturas nacionais, como Líbano, Egito, Brasil, México, Chile. Então, são as culturas nacionais aí dos países. Então, que a transcultura tem a ver com focar só em culturas nacionais. Já alguns entendem também que ser intercultural já é um sentido mais amplo, é abranger tanto a nacional como local, como cultura grupal, grupos culturais, né? Às vezes tem um grupo cultural aqui, outro ali. Então, esse intercâmbio, tá? Isso é intercultural e transcultural. Vamos seguindo aqui. Agora, temos também aí multicultural. O que significa multicultural ou multicultura? Diferente das duas primeiras, o termo multicultural é geralmente usado como sinônimo de diversidade cultural, descrevendo uma realidade que já exista. Em geral, o termo é usado em referência à presença ou à coexistência de diferentes grupos culturais em um mesmo estado ou ambiente. Então, o que é multicultural? São 2, 3, 4 culturas que vivem em um mesmo ambiente, né, em um mesmo aspecto, coexistem juntas, no mesmo local. Por exemplo, podemos dizer que o Brasil é multicultural. Por quê? Porque nós temos aqui vários grupos culturais vivendo no mesmo país. É diferente, muitas vezes, de algumas cidades ou alguns países que é só aquela cultura que tem lá. Você chega lá, você não encontra outra cultura, é só aquela. Então, existem lugares que você vai usar, já vai achar diversos grupos culturais coexistindo no mesmo local ou na mesma região. Então, isso é multicultural. Quando várias culturas coexistem em um mesmo lugar, uma mesma região, uma mesma localidade, você encontra vários grupos culturais no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo país. Então, aí se torna multicultural. Tá? Vamos lá. Precisamos dessa tal missiologia. Se missiologia é uma matéria, é um ramo da teologia, precisamos dessa missiologia? É necessário? Olha aqui o nosso irmão Washington. O nosso irmão Washington é uma bênção. O país dominado pela miscigenação africana, indígena, europeia. É isso mesmo, professor Washington. É isso mesmo. Essa miscigenia, né? Isso podemos chamar também de multicultural, todo mundo junto ali, várias culturas. Então é assim, é isso mesmo, correto. Olha aí, precisamos dessa tal missiologia? Ah, mas eu vou lá fazer missões. Ah, o meu negócio é ir ajudar. Eu preciso fazer missiologia? É uma necessidade? Precisamos sim da missiologia. Por quê? Ela é o meio pelo qual Deus faz nascer a igreja. Porque missiologia é o resultado da ação. Não somente de Deus ao enviar seu filho ao mundo, mas é o resultado da ação das pessoas que estão, que aprenderam a missiologia,
como executá-la, a sua ação é resultado do que eles aprenderam, né, do que eles viveram. A Bíblia nos mostra a missiologia. Nós vamos falar daqui a pouco, não se preocupe não. Daqui a pouco nós vamos ler textos da Sagrada Escritura, né? Nós estamos no básico em teologia e nós estamos aqui formando uma base missióloga na sua vida. Então, nós estamos formando uma base da missiologia no seu entendimento para que possamos aprofundar um pouquinho mais. Precisamos da tal missiologia? Sim, precisamos. Precisamos de teologia? Sim, precisamos. Porque se teologia é o estudo sobre Deus, missiologia é o estudo do mício, do envio, da chamada, do ide. Não é necessário. Mesmo sem você querer, você faz missiologia. Mesmo sem a pessoa querer, ela faz teologia. Só de você pegar a Bíblia, a Sagrada Escritura, e dizer que vai estudá-la, vai analisá-la, vai lê-la, vai aprender algo que ela possa lhe ensinar, você já está fazendo teologia. Está fazendo teologia. Essa concepção de que teologia, irmão, é coisa do diabo, isso é uma concepção errônea, tá? Teologia não é coisa do diabo, não. Teologia é coisa de Deus. Agora tem a teologia sadia e a teologia que não é sadia. Agora, eu não faço teologia, o meu negócio é com Deus. Olha que existe o Deus verdadeiro e existe o Deus deste século também, que pode assoprar na sua mente e você não conhecer a voz de quem é o que te fala e você aprender do Deus desse século. Então, muito cuidado. Tudo é perigoso. Tudo tem dois lados. Tudo tem duas maneiras de contemplar, de aprender, de analisar e de viver. Tá? Então não é bem assim. Precisamos de missiologia na nossa vida, na nossa mente, na nossa casa, no nosso coração. Precisamos de missiologia. Precisamos discutir para depois ir, mas nós precisamos discutir para depois ir? Com certeza. Deve ser feito todos os preparos de como serão feitas as estratégias para crescimento do trabalho missionário. Claro que você tem que discutir. Poxa, eu quero ir para os Estados Unidos. Eu quero fazer um trabalho, mas qual trabalho é esse? O que você vai desempenhar? Não, eu estou pela dispensação de Deus. Estar na dispensação de Deus é uma coisa. Ir sem o objetivo é outra coisa. Você não pode misturar as estações. Só porque você tem que se preparar para ir, não quer dizer que você não está obedecendo à voz de Deus. Muito pelo contrário. Todos que obedeceram à voz do Senhor foram preparados para tal tarefa. Os apóstolos foram preparados por Cristo e depois receberam o Espírito Santo para depois realizar o ID de Jesus, a propagação do Evangelho. Então, tem que haver um preparo, tem que haver uma estratégia. Se você deseja ganhar almas, você tem que sentar, parar, orar, analisar, pedir a Deus uma direção, pedir a Deus um objetivo, estudar sobre o assunto. Ah, eu vou para tal lugar, será que eu vou ter que aprender a falar o inglês? Eu vou ter que aprender algumas coisas, eu vou ter que saber como que funciona, qual é a lei civil daquele país, para que eu não venha desobedecer uma lei, infringir a lei civil do país e acabar dentro de uma cadeia, porque eu não me preparei para ir para um determinado lugar. Então você tem que saber entrar e tem que saber sair. Deus abençoe os nossos irmãos. Olha aí. Paz do Senhor, professor Gilmar, passando para deixar um abraço a todos vocês. Acabei de assistir a primeira aula de Cristologia. Amém. Deus abençoe, irmão Washington. Glória a Deus. Irmão, nós temos tanto Washington aqui que é uma benção, hein? Então, precisamos discutir para depois ir sim. É tão sério que eu não vou ler agora, mas nós vamos ler mais à frente, que nós estamos só na aula introdutória. É tão sério que Jesus disse assim, olha, quando for construir uma casa, você se assenta, faça as contas
para que não pare pela metade e você seja escarnecido por aquilo. Então Jesus está dizendo, antes de fazer, você assenta, faz as contas do material que você vai gastar, faz ali um prospecto do que vai ser usado, para que você não comece a obra e pare na metade. Olha, para fazer uma obra, Jesus disse que você tem que se assentar e se preparar, quanto mais para cumprir o ID do mestre você tem que se preparar. Muito mais ainda. Né? Isso mesmo, irmão Washington. Missões, obra missionária não é turismo para aventureiros. Tem que ter preparo. Não é turismo. Por isso que eu falo de teologia aqui. Seja um explorador e não um turista. Muito profundo. Já pensou se Paulo não tivesse conhecimento? Como ele enfrentaria os judeus que queriam fazer os gentios circuncidar e guardar a lei? Olha aí, é verdade, irmão Valdeci. Então tem que haver um preparo, irmãos. Tem que haver um estudo. Por você estar fazendo teologia, já indica o tipo de pessoa que você quer ser. Você quer ser uma pessoa preparada ou uma pessoa leiga. Então, quando você vai pregar o evangelho, você prega com propriedade, você transmite a palavra de Deus, mas você transmite com propriedade. Por quê? Porque você tem conhecimento de causa, você tem conhecimento do que você está falando. Então, é necessário nos aperfeiçoarmos. Não, vocês pensam que eu não me aperfeiçoo? Tem gente que pensa que eu dou aula porque eu acho bonito. Irmãos, eu estudo. Irmãos, eu faço cursos, eu faço aula com o pastor apóstolo Natanael Solis, Universidade do Reino. Eu faço aula com o pastor arqueólogo Rodrigo Silva. Estou fazendo agora o curso A Bíblia Comentada com ele. Eu faço curso com Instituto Logos. Então, nós temos que estudar, e fora outros cursos. Eu fiz agora um curso do hebraico pela Unasp, estou terminando agora o grego pela Unasp. Então, a nossa vida é um eterno aprendizado. Nós temos que aprender para poder falar das coisas de Deus que nós conhecemos. Todos que foram enviados, eles tinham conhecimento daquilo que iriam fazer. E os que não tinham, foram preparados para tal. Vamos continuar aqui? Qual o papel da missiologia? Quando digo qual papel, não é literal, isso é figurado, né? Qual é o papel da missiologia? Qual é, o resultado dessa missiologia? O que ela define na vida de alguém? Olha aí. Dar ao missiólogo, então a missiologia é uma matéria acadêmica que ela vai dar ao missiólogo todo o entendimento necessário para fazer a sua incursão cultural e transcultural, missões. Então ele vai fazer a sua incursão, ou seja, fazer o seu id, o seu envolvimento, o seu adentramento a uma cultura, tanto cultural como transcultural. Ele vai saber e esse missiólogo vai aprender dentro da missiologia. Então, missiologia é a matéria, é o estudo, missiólogo é quem estuda e missionário é quem vai. Então, existe missionário sem ser missiólogo? Existe. Existe missiólogo sem ser missionário? Existe. Agora, nenhum deles pode ser nenhum e nem outro sem missiologia, né? Que é a área de atuação. Vamos lá. Lucas capítulo 10. Abra a sua Bíblia aí. Deixa eu abrir aqui já. Vou preparar aqui a Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo 1. Deixa eu colocar aqui para você. Lucas 10, 1. Vamos entrar aqui na nossa Bíblia. Né? Então vamos abrir aqui, ó, Evangelho. Quando escreveu Lucas. Lucas capítulo 10. E o versículo 1. Olha o que diz o texto. Eu vou colocar aqui a Bíblia grega, para nós acompanharmos no original grego. Bem? Então, Lucas capítulo 10. Aqui eu tenho a Bíblia em português, Almeida Revista Atualizada, interlinear. Então, nós temos aqui a palavra em português. Deixa eu colocar aqui a palavra em português. E aqui um cinza claro, eu tenho a palavra em grego, a raiz grega da palavra. E aqui nós temos, volta aqui,
Opa, eita, sumiu tudo aqui. 10:1, pronto. Pronto. E aqui nós temos a Bíblia em grego com a sua tradução no inglês, né? Então aqui é a tradução da palavra grega, porém está no inglês. Então temos essas duas Bíblias. Olha o que nos diz o texto, tá? Que é o texto que está aqui no nosso PowerPoint. Então vamos ler aqui que fica melhor. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então, olha, depois disso, o Senhor designou, Lucas capítulo 10, versículo 1, de dois em dois, para que o procedessem em cada cidade e lugar por onde eles estavam de ir. Então, temos aí o primeiro item de missiologia. Esse Lucas capítulo 10 é chamado de o capítulo do missiólogo, ou o capítulo da missiologia, ou o capítulo do missionário. Então, nós aprendemos missiologia aqui em Lucas capítulo 10. Tá? Esse capítulo é missiologia, tem a ver com missiologia. Então, nós temos aqui Jesus traçando uma estratégia. Temos o Jesus como um grande missiólogo, tratando agora uma estratégia com seus discípulos. Então, qual é a estratégia? Olha, vai de dois em dois, de cidade em cidade, de lugar a lugar, aonde a gente vai passar também. Então, vocês vão na frente e vão de dois em dois. Então, temos aí nesse primeiro versículo uma estratégia traçada por Jesus aos discípulos. Então, falamos aqui de estratégia. Olha o versículo 2. Eles fez a seguinte advertência. Olha a advertência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Qual é o trabalho missiólogo aqui? Parte 2, olha. Conhecimento geográfico. Como que Jesus sabia que a seara é grande? Olha, mas os trabalhadores são poucos. Ele está usando termos de trabalhadores, termos de seara, que é usado para plantio, semeadura, terreno preparado para ser colhido. É um termo que ele está usando. Jesus, ele demonstra um conhecimento aqui geográfico, conhecimento dos lugares. Olha aí, ele fez uma advertência. A seara é grande, vocês não sabem quão grande é os lugares que têm que ser abrangidos, que têm que ser alcançados. Mas os trabalhadores, aqueles que estão mesmo envolvidos por esse trabalho de levar a palavra, são poucos. Então, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, ele demonstra ter um conhecimento do que estava acontecendo. Então, Jesus não era leigo, ele não estava mandando, vai por aí, vai para qualquer lugar. Não. Jesus sabia e conhecia o que estava acontecendo geograficamente, aonde precisava e o que eles iam realizar. Vamos ver mais um versículo. Versículo 3. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Olha essa palavra de Jesus. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Terceiro, Jesus demonstra que conhecia o povo para quem ele ia enviar os discípulos. Olha, eu conheço esse pessoal que vocês vão pregar. Cuidado! Eu estou enviando vocês como cordeirinho, não é que eles tinham que ser como cordeiro. Entenda a conotação de Jesus. Quando ele diz, eu vos envio como cordeiro a lobos, ele está dizendo, eu estou vos enviando com uma palavra salvífica da salvação. Porém, aqueles que vocês vão pregar, eles não têm conhecimento
são assassinos, roubadores, ladrões, eles são lobos devoradores, vão pelejar contra a palavra, mas olha, vá firme. Então Jesus mostra que ele conhecia o povo para quem ele estava enviando os discípulos. Então, olha a importância de um preparo missiológico na vida de quem vai fazer missões. Todo missionário, todo missionário, vou repetir aqui, todo missionário tem que fazer missiologia, tem que se preparar, tem que ser um missiólogo. Todo missionário tem que ser um missiólogo. O que é um missiólogo? Aquela pessoa que estuda, se prepara, que tem o prazer de se aprofundar dentro desta área de missões. Todo missionário tem que ser um missiólogo. E todo missiólogo faz uso de missiologia. Né? Olha aí, vamos lá, mais para frente um pouquinho. Versículo 4, Lucas capítulo 10. Nós estamos em Lucas capítulo 10, versículo 4. Olha agora. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Olha aí. Jesus conhecia a necessidade da obra. Olha, não pare para bater papo. Você vai até o seu destino, cumpra a sua chamada, não perca tempo com questões tolas, não perca tempo com coisas sem fundamentos, que são apenas para massagear egos. Ah, não, mas aqui no nosso debate, nós estamos debatendo. Não perca tempo, leve a palavra de Cristo para quem precisa, meu irmão. Você não debate a palavra, você estuda ela, se alimenta dela, de uma maneira cristocêntrica, de uma maneira teocêntrica, usando da sua fé, deixando o Espírito Santo te envolver, deixando Deus te formar, Deus te encher. Você então estuda, aprende para levar com amor a palavra de Deus àqueles que precisam. Né? E aí você vai preparar. Então, olha, Jesus tinha, olha aí, Lucas capítulo 10, versículo 1, 2, 3, 4, Jesus tinha estratégia, Jesus tinha conhecimento geográfico, Jesus conhecia o povo e Jesus conhecia a necessidade da obra. E às vezes você vai fazer uma viagem, você não conhece o povo, você não sabe a necessidade da obra, a necessidade da palavra naquele lugar. Às vezes você não tem conhecimento geográfico do local, né? E você não tem nenhuma estratégia. Então, como é que você quer fazer missões? Ah, não, Deus vai prover tudo? Não, o próprio Senhor Jesus teve estratégia, o próprio Senhor Jesus teve conhecimento, o próprio Senhor Jesus conhecia o povo, o próprio Senhor Jesus conhecia a necessidade da obra. Então você não pode se aventurar. Missões não é aventura. Missões é cumprir com o ID de Jesus. Daqui a pouco nós vamos falar muito mais. Essa é apenas uma aula introdutória. É uma aula que nós estamos usando aqui algumas introduções. Né? Olha aí, missão é para os fortes. Oh, glória a Deus. É isso aí. Nosso irmão Marinaldo de Jesus. Missão. Quando fala assim, missão é para os fortes, dá aquela intenção. O irmão está falando figurativamente. Ele não está falando literal, a pessoa musculosa. Está falando figurado. Para os fortes, aqueles que são maduros, aqueles que têm convicção, aqueles que sabem da necessidade. Né? E não para aqueles que se aventuram a ganhar dinheiro. Ah, não, eu quero fazer missões porque eu quero andar de carro novo, eu quero nadar de piscina na casa dos ricos, eu quero fazer amizade, eu quero andar nas fazendas, eu quero estar do lado de um fazendeiro. Não, meu irmão, fala assim não. Felizmente tem pessoas que têm, irmãos, têm esse tipo de pensamento. Né? Tem pessoas que têm esses pensamentos realmente. Vamos lá. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Necessidade da obra.
Vamos ver aqui o próximo. Olha aí. Versículo 5 e o versículo 6. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará sobre vós. Né? Olha o que diz o texto. Se entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz esteja nesta casa. Paz seja nessa casa, porque você é o mensageiro de Cristo para levar a paz. Que a paz esteja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, a paz repousará sobre ele. Se não houver, voltará para vós. Isso demonstra no versículo 5 e no versículo 6 que Jesus ensina como lidar com as pessoas e as suas casas e moradas. Olha Jesus ensinando, Jesus sendo missiólogo, ensinando missiologia. Olha Jesus ensinando missiologia. Como que você vai fazer ao chegar numa casa? Você vai fazer isso e isso. Antes de falar qualquer coisa, a paz esteja nessa casa. Então, isso e isso. Então, Jesus está dando alguns parâmetros para que os discípulos pudessem utilizar ali no momento, naquela hora. É isso que Jesus está fazendo. Missões, nosso irmão postou aqui, olha, comentando a Bíblia, missões vai além do que nós planeja. Exatamente, missões é muito mais além, mas tem que haver um planejamento. Fazer missões realmente não tem parâmetros, não existe parâmetros para se medir um trabalho missionário, irmãos. Não existe parâmetros. O que existe é apenas circunstâncias e características que apoiam, que dá força, que é como um cajado, que é como um nível para se medir uma altura, que é como uma régua para se medir um comprimento. Tudo que nós falamos não define, veja bem, não define completamente missões. São apenas parâmetros. Parâmetros que você tem que ter conhecimento para realizar aquilo que vai muito além do que você pensa, compreende, imagina, ou acha, ou sustenta. Será que nós temos a mente de Cristo realmente? Não. Podemos ter a mente de Cristo? Podemos. Se o Espírito Santo habita em mim e eu deixar o Espírito Santo fazer de mim o que ele quiser, ouvir a sua voz, obedecer a sua palavra e fazer tudo que o Espírito Santo me orienta, eu posso ter a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos que ter, né? Até o sentimento. O que diz a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5? Que haja em vós, olha aí, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, sofreu até a morte e morte de cruz. Olha aí. Então, fala que nós temos que ter o sentimento. E justamente esse sentimento de esvaziarmos dos nossos próprios conceitos, do nosso próprio entendimento, e direcionar diretrizes para fazermos a obra de Deus. Né? Onde tem um missionário para pregar e uma pessoa para ouvir a pregação, aí está o campo missionário. Isso mesmo. Né? Nós vamos falar sobre isso nas demais aulas. Aonde devemos fazer missões? Quais os lugares que se faz missões? A missiologia ela abrange o quê? Mas vamos entrar ainda nesse profundo. Nosso irmão Samuel, Pai do Senhor, professor Samuel, feliz ano novo. Já passou, mas feliz ano novo. Já estamos na metade do ano, irmão. Brincadeira, irmão Samuel. Deus abençoe sua vida. Então, Jesus mostra como lidar com as pessoas. Nós temos que aprender a lidar com as pessoas, irmão.
as pessoas não são todas iguais. Quando você estuda a matéria de antropologia, você, que é uma das ramificações desta árvore teológica, você aprende dentro da antropologia o que é sentimento, vontade, intelecto, temperamento. Então, quando você vai dentro de uma cultura, você vai visitar um grupo cultural diferenciado do seu, você tem que entender que muitas vezes a pessoa foi criada naquele pensamento, né? A pessoa nasceu com aquele discernimento. Quando você traz algo novo, você tem que conhecer as pessoas no sentido de entender alguns assuntos. Não é simplesmente empurrar a goela abaixo. Jesus não fazia isso. Jesus perguntava: o que tu queres? Você quer ver? Olha, perguntar para um cego, irmão, se ele quer ver, né? O que queres que eu te faça? O que queres receber de mim? É o que você precisa. São abordagens que Jesus usou muito quando ele pregava a palavra do Pai. Ele se utilizava muito desses recursos. Qual é a sua dificuldade hoje? Você conhece a Bíblia? Você quer entender a palavra? Indicar caminho, não é impor a sua vontade. Mostrar parâmetros para que a pessoa possa aprender. Olha aí os irmãos aí, graças a Deus, irmãos. Bem, pastor, nosso irmão, às vezes tem missões que não dão, acho que não dão resultado visível aos nossos olhos. Verdade, mas com muitos resultados espirituais. Com certeza, vou dar um exemplo. Olha lá, nosso irmão, glória a Deus. Vou dar um exemplo. Existia um grande pregador, não quero citar nomes, mas eu vou contar aqui um exemplo. E Jesus, ele teve uma chamada dentro da palavra de Deus, que através da vida dele, ele ia ganhar muitas almas. Né? Ele ia ganhar 1000 almas, ele ia ganhar, não, eu não gosto de usar essa palavra ganhar almas, né? Mas que ele iria levar o evangelho da salvação para mais de 1000 almas, que acabariam reconhecendo o poderio de Cristo através da sua mensagem. Porém, ele viveu a vida inteira e ele só ficou sabendo que apenas uma pessoa veio para o Evangelho, aceitou a Jesus com a sua pregação. Uma vida inteira e ele só viu uma alma reconhecendo Cristo como Salvador. E ele pensou que ele tinha falhado com a missão. Porém, aos anos se passarem, aquela pessoa, aquela única pessoa que ele ganhou para Cristo, que ele conseguiu trazer a Cristo pela pregação do Evangelho, aquela única pessoa, ela levou a palavra de Cristo para mais 1000 almas. E mais de 1000 almas se renderam por causa daquela pessoa. Eu vou dar um exemplo bíblico. Quem era Pedro? E Pedro aceitou a palavra de Jesus como apóstolo, serviu Jesus, e só Pedro, em uma única pregação, trouxe quase 3.000 almas aos pés de Cristo. Então, assim, às vezes você parece que não está fazendo nada, mas uma pessoa que você centraliza para dar ali um entendimento da palavra, para falar sobre o amor, aquela pessoa pode gerar frutos inconcebíveis pela sua própria mente. Aquela pessoa que você evangelizou, ela poderá lá na frente trazer multidões para Cristo por causa da palavra que você trouxe para ela. Glória a Deus. Então, missões não se mede. O trabalho missionário não tem como você medir. Eu já fiz viagem missionária, como citei para os irmãos, e nós andarmos quilômetros e ver apenas uma alma se render aos pés de Cristo. Mas só uma alma que nós vimos, foi só um fruto, mas só Deus sabe o que aquele fruto produziria. Então, não depende a nós colocar metas, medir distâncias. O que compete ao missiólogo é compreender o trabalho de missiologia, se empenhar ao máximo e cumprir com o ID do Senhor Jesus. É isso que compete a nós.
dá uma travada, mas deve ser a minha internet. Com certeza, irmão Rondinelli, é a sua internet, que eu estou acompanhando ao vivo aqui e tá ok. Já tá normal, coisa de 15 segundos. Ô, meu irmão, paga a conta aí. Paga a conta aí. Comentando a Bíblia Sagrada, é verdade. Deus abençoe, meu irmão. Paga a conta aí, irmão Rondinelli. Se você não paga a conta em dia, os caras diminuem a internet, viu? Deus abençoe nosso irmão Rondinelli. Tem me ajudado muito. Ele é um dos administradores do nosso grupo do Telegram, dos alunos aí do básico. Que Deus abençoe a todos. Então vamos continuar aqui, senão nós não termina isso aqui. Então, vamos fazer uma conclusão só nesses 6 versículos, para não adiantarmos muito, que nós temos muita coisa para falar dentro destas aulas. Então, Jesus conhecia sobre missiologia. Você olhar com essa ótica, Mateus capítulo 10, você vai entender que Jesus conhecia sobre missiologia, Jesus era missiólogo e Jesus era um sumo missionário, né? Ele está acima de todos os missionários por excelência, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso Salvador Jesus, o espelho para missões, um homem líder, né? Um Deus que se fez homem 100%, que nos mostrou o caminho, que nos mostrou como características, formas e maneiras de se falar do Evangelho. Glória a Deus. Realmente, muita chuva. O tempo está com fortes chuvas mesmo. Realmente, tem certeza. Nossa irmã Núbia, paz do Senhor, Deus abençoe, irmã Núbia. Olá, Rondinelli, tá paga. Oh, glória. Vamos lá. Então, Jesus conhecia isso aí. Vamos lá. Okay? Então, Jesus conhecia sobre missiologia, que era missiólogo e o que era um missionário. Então, nesta aula, justamente nós falamos sobre isso, só para definir nessa introdução o que é missiologia, o que é missiólogo, né? E nós vamos, então, na próxima aula, falar sobre a nossa missão, tá? Na próxima aula, nós vamos aí falar sobre a nossa missão. Qual é a missão do missionário? Qual é a missão do missiólogo? Qual é a missão da missiologia? Qual é a missão da igreja? Então, não perca aí, meu irmão, a próxima aula, onde nós vamos falar grandes coisas e aprender muito para o reino de Deus. Deus te abençoe, continue conosco e não perca aí a próxima aula, onde nós vamos aprender muito da palavra de Deus, tá bem? Deus os abençoe, fique na paz, não esqueça de curtir, irmão. Nós temos muita visualização, mas poucas curtidas, né? Deixa aí um joinha aí para nós aí, compartilhe o vídeo, convide mais pessoas, se inscreva no canal, você que está assistindo, se inscreva no canal, isso motiva para que nós possamos aí postar mais vídeos, mais videoaula, e amanhã nós vamos gravar a segunda aula de missiologia, então não perca amanhã a segunda aula aí de missiologia. Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor. Até a próxima, Deus abençoe.